Irmãos, boa noite a todos. Boa noite. Com alegria que nos mais uma vez na casa de Deus para exaltar o nosso Senhor, glorificá-lo, para bendizê-lo. Nós saudamos a todos que comparecem aqui, aqueles que nos visitam, sejam bem-vindos, se você vem no nosso meio. O objetivo hoje é adorar a Deus. O objetivo agora é glorificar a Deus com as nossas vidas. Eu pedi que os irmãos abram as suas Bíblias, tá? O livro do profeta Isaías, capítulo 9. Nós estamos no mês de dezembro, mês que tem as comemorações do Natal, não só aqui, mas na verdade no mundo inteiro. E embora os motivos que levem a comemorar o Natal sejam muito diferentes em todos os lugares, nem todos comemoram o nascimento de Jesus, uma época de comunhão, de confraternização, de encontro de famílias, de troca de presentes. O sentido do Natal para nós cristãos realmente é rememorar o nascimento do Deus homem, Jesus Cristo. Isaías capítulo 9, versículos 1 ao 7, fala assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia e dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria e aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Louvado seja o nosso Deus. Vamos estar neste momento orando ao nosso Deus, oração de adoração ao nosso Deus maravilhoso. Pai Celestial, Senhor nosso, exaltamos a Ti, a Deus, Tu és a razão da nossa existência. Por isso nós estamos aqui hoje, ó Pai, mais esse domingo, mais esse momento, para exaltar o Teu nome, para Te glorificar, dizer que o Senhor é grande, e não há outro igual a Ti, ó Deus. O Teu amor é imenso, não dá para ser medido por nós. E o sacrifício, ó Pai, do Teu Filho amado na cruz, iniciado pelo Seu nascimento nessa terra, como o profeta Isaías nos revela, Deus, é uma mostra de grande amor sobre nós, que nós não temos condição de sequer compreender, mas podemos, ó Pai, somente exaltar, glorificar, enaltecer o Teu nome e declarar que não há outro igual a Ti, ó Senhor. Recebe as nossas vidas, ó Pai, como um culto agradável a Ti. Recebe, Pai, todos os nossos atos, nossos pensamentos, os nossos sentimentos, como realmente significado de adoração perante o Senhor. Que tudo que fizermos nesse momento aqui, depois que sairmos desse culto, seja realmente para louvor, honra e glória do Teu nome, Pai. Louvado sejas para todos sempre. Amém. Amém. Vamos cantar um hino de adoração ao nosso Deus. Por que a igreja se coloca em pé, para todos juntos estarmos exaltando o nosso Deus.
Apocalipse, capítulo 22, Apocalipse 22, versículos 10 a 11. Apocalipse 22, versículos 10 e 11. A palavra de Deus diz assim, João, o apóstolo, falando sobre a visão, escrevendo sobre a visão dele, vida do Senhor, disse-me ainda, não cegues as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto, fazendo injustiça. Continue o imundo, ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Nós temos da parte de Deus uma promessa muito especial que traz um conforto muito grande para todos nós, de que realmente Jesus, Ele nos perdoa de todo o pecado. E quando as nossas falhas ocorrem, quando nossos pecados são cometidos, Ele quer de nós uma coisa muito clara, muito simples e objetiva. Ele quer arrependimento. Ele quer que nós reconheçamos que falhamos, reconheçamos que somos fracos, reconheçamos que desobedecemos, estamos errados e precisamos mudar. Isso é o processo de santificação. Ou seja, nós, santos de Deus, somos imperfeitos, nós pecamos, nós falhamos. Mas a profecia escrita por João, ele disse que o injusto continue sendo injusto. Ele fala que o imundo continue sendo imundo, mas os santos continuem a se santificar. E nós precisamos nos santificar, parar com as coisas que desagradam a Deus, nos arrepender de todas elas, nos voltarmos para Deus. Então, nessa menção, nesse momento, nós temos a oportunidade mais uma vez de orarmos nesse sentido, de estarmos contemplando o Senhor e declarando que somos carecedores do alívio que vem dele, da paz que vem da parte dele, que os nossos pecados cometidos nós não queremos mais fazer, nós não queremos mais desagradar ao Senhor. Por alguns instantes vamos estar silenciosamente orando e vou pedir que o nosso irmão presbítero Paulo César nos conduza numa oração de confissão e arrependimento de pecados. Malaquias 4, 2. Nós trabalhamos hoje com uma
uma lição que foi escrita em 1982, pelo reverendo Gerson Correia Lacerda, falando sobre as origens do Natal. E é interessante que ele menciona esse texto no seu estudo, e fala que um dos motivos de 25 de dezembro ser a data de comemoração do Natal foi que nessa data existia uma comemoração pagã ao deus Sol, Osíris, ou ao Sol, o próprio Sol, o elemento da natureza, o Sol invencível. E Jesus, no momento que foi tratada essa comemoração, pagã, foi se proposto que ela se tornasse uma comemoração cristã, que passasse a ser comemorada nessa data, a data do verdadeiro Sol invencível. Como o profeta Malaquias fala no capítulo 4, versículos 1 e 2. Pois eis que vem o dia que arde como fornalha, todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação às suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Então se passou a comemorar em 25 de dezembro, a data que já era uma comemoração ao sol, passou-se a comemorar o nascimento de Jesus, o Deus homem, Deus encarnado. Passou-se a usar essa data para referir ao nascimento de Jesus. Então, oficialmente, no segundo e terceiro século, nós passamos a ter essa data como comemoração do nascimento de Jesus no Natal. Historicamente, outros fatos aconteceram, mas Malaquias ele reporta isso, né? Jesus realmente é o sol da vida, é a luz da vida, que nos afasta da escuridão, que é o que o sol faz. Por isso nós vamos nos alegrar cantando, louvando o nosso Deus, e desde o primeiro cântico, convidar a igreja que queira e possa estar trazendo seus dízimos e ofertas, né? Trazendo a casa do Senhor ofertando. Tá? Vamos colocar em pé, convido o Ministério de Louvor a nos conduzir nesse momento, para estarmos exaltando o nosso Deus e adorando com cantos e com também os dízimos e ofertas. Paz, Senhor, igreja. Hoje eu estava montando a árvore e aí eu queria fazer alguma coisa diferente, uma surpresa. Aí eu falei, vou colocar a foto de cada um dos irmãos, que não tem aqui a fotinha, depois vocês me avisem, que é os que eu tinha no Facebook. E aí, até fosse, mas qual o sentido, né, de você ter colocando a árvore? Eu falei assim, se a gente for ver bem o desenho da árvore, a gente sabe que a nossa estrela é o Senhor. Então todos nós estamos
nós queremos consagrar ao Senhor essas ofertas, esses dízimos, ó Deus, que foram entregues na tua casa. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe, que o Senhor possa fazer prosperar o teu povo, e que a cada dia, ó Deus, o Senhor possa sustentar nossas vidas. Que o Senhor, ó Deus, abra as janelas dos céus e derrame bênçãos sem medida sobre o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Nós só temos a agradecer ao nosso Deus, porque Ele é maravilhoso, Ele é tremendo nas nossas vidas. Ele faz abrir as comportas do céu e derramar milagres de uma maneira que a gente nem espera. Vamos continuar agradecendo o nosso Deus por tudo que Ele é, por toda a sua maravilha, pelo que Ele tem feito.
Ele nos renova e nos faz novo. E a misericórdia dele por nós se renova a cada manhã. E nós podemos sentir esse novo no nosso coração. Renova-nos, Senhor. É o que nosso coração clama. Eu já não quero ser igual ao que eu sou. Porque não tem nada em mim que presta. Esvazia o meu ser e enche com o teu Espírito. Porque o Senhor, sim, vale sim o Senhor encher o nosso eu. Amém?
ó Pai, as nossas vidas, ó Pai, que o Senhor veja a graça nas nossas vidas, ó Pai. Queremos diante de Ti, ó Pai, nos humilhar, ó Pai, reconhecer, ó Pai, que somos dependentes de Ti, ó Pai, porque mais vale um dia, ó Pai, na Tua casa do que todos, ó Pai, fora delas, ó Pai. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, porque um dia o Senhor me fez prostrar, ó Pai, diante dos Teus pés, ó Pai. E foi lá que eu consegui reconhecer, ó Pai, a grandeza, ó Pai, da Tua misericórdia, ó Pai. Sabemos que o Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus real, ó Pai. Fiel é justo. Aos que confiam no Senhor. Nós confiamos em Ti, ó Pai.
fazer, ó Pai, que o Senhor nos uniu, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem ser. Convidar as crianças que estejam aqui para frente, nós vamos estar orando por elas, para que o procedimento de culto saia também. Legal com os ouvintes. Aproveitar que o irmão caiu, vamos orar então. Vou pedir para a Juliana, irmã Juliana, que esteja fazendo uma oração, intercedendo pelas nossas crianças. Para louvar e agradecer o teu nome, Pai. Te colocamos, Senhor, a vida dessas crianças, Senhor, que tu possa estar usando, Pai. O professor estiver com elas, ó Deus, colocando no coração delas a vida delas, Pai. Te peço, Senhor, por essa noite, que tu continue conosco, Pai. Te peço, ó Deus, em nome de Jesus. As crianças podem descer então. Convidando o meu pastor que esteja na frente, ele vai estar trazendo a mensagem do Senhor para nós. Vamos estar orando então, nosso Deus, para que a sua palavra chegue ao nosso coração e eu ao seu Senhor. Senhor Deus amado, mais uma vez, na tua presença, temos essa oportunidade abençoada de ouvir, ó Deus, tua palavra. Usa do teu servo, Deus, em nome de Jesus, que da sua boca, ó Pai, saia a tua palavra. Venha realmente de encontro ao nosso coração, a tua verdade, e venha, Senhor, a dirigir, venha, Senhor, a transformar as nossas vidas. Pedimos esse alimento, ó Pai, para a nossa alma nesse momento. Em nome de Jesus, nada nos atrapalhe, nada, Pai, nos separe de compreender, de conhecer mais a tua vontade agora, em nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos. Amém. Graças a Deus, irmãos. Amém. Isso é um amém mais gostoso, mais forte. Que isso? Tem alguém que não jantou ainda? Deixa eu ver, faça lá a sua mão. Eu ganho sempre convite. Sim, logo você vai jantar, comer um lanche, alguma coisa assim, pode se voltar todas. As pessoas querem chamar, meu Deus, mas são muitos, né? Quem sabe um dia eu chamo todos para a gente cantar com a gente. Irmãos, só antes a gente estar compartilhando da palavra, é necessário nós reforçarmos alguns avisos, como nós fizemos pela manhã. No meio deles, nós vamos estar fazendo um teatro, agora no final do ano, tem alguns irmãos que já vão estar participando. Nós precisamos ainda, se não me engano, de 2 irmãos ainda, né? Então você que quer participar, procure o irmão Enéas, e logo depois do culto eu procurei também para convidar o dia do ensaio. Então o teatro vai ser montado no final de ano agora também. Depois espero também para você sentar com você, a gente esquematizar a de música certinho. Então o nosso culto de Natal são 6 músicas, falou? 3? 3, então a gente está esquematizando tudo. Então a gente pede os irmãos aí que querem participar do teatro, procura o Enéas ainda hoje, a gente já marcar o primeiro ensaio. Então o teatro fácil, né, Enéas? Falei, até eu faço, sempre faço. Dia 8, próximo domingo, presta muita atenção nessa vez. Nós vamos estar comemorando o dia da Bíblia. E nós vamos fazer um culto de todas as igrejas evangélicas que participam da IEVAN, para quem sabe o que é a IEVAN, dessa Associação Evangélica de Andradas.
Esse culto vai ser no dia 8, às 9 horas da manhã, lá na Sara Nossa Terra. Então, todas as igrejas que estão participando lá, o pregador vai ser o reverendo Abraão, da Igreja Crescendo no Brasil. Então, nós vamos estar lá participando no domingo que vem. Esse culto não vai ser aqui, vai ser lá na Sara Nossa Terra, todos juntos, comemorando o dia da Bíblia. Dia 24 de dezembro, nosso jantar de Natal. Você não deu o nome ainda, procure a Lourdes, digníssima esposa do Eduardo. Procure ela e dê o seu nome. Vai ser aqui no pastinho, bem central. Queremos que todos estejam presentes. Se você falar assim, pastor, eu não vou porque o cacau não caiu direito da árvore, não deu tempo de doer o cacau. Se a sua dificuldade foi essa, me procure, nós vamos conversar, vamos dar um jeito. Já tem gente que fala assim, pastor, eu vou também procurar o senhor. Não quer dizer que nós vamos pagar para todo mundo, porque aí tem dia que vai facilitar, de repente vai pagar em janeiro, de repente você não tem condições de ir, nós vamos dar um jeito para você ir. Nós não vamos deixar ninguém para trás. Então, procure a Lourdes, dê o seu nome e já vê com ela lá certinho, questão do pagamento e tudo mais. Nós sendo pedido dos irmãos, eu gostaria de prestar muita atenção nisso também. Saiu aqui no aviso, está saindo o boletim, nós estamos terminando de organizar os cargos, os departamentos, os ministérios para o próximo ano. Então, se você quer nos ajudar, deixe dar uma aula, ou fazer superintendência dominical, ou em qualquer departamento da igreja, me procure o mais rápido possível, porque eu preciso montar isso até no meio do ano, para passar para o conselho e ter uma posse no final do ano. Alguns irmãos já nos procuraram, falaram que quer ajudar. Às vezes você não vai conseguir ajudar na área que você quer. De repente você chega e fala assim, pastor, eu quero ajudar a igreja, quero ser o pregador da igreja. Vai ficar difícil, né, irmão? Até desse você pegou um dia ou outro. Depois eu vou falar, você não precisa ser pregador das crianças. As crianças não querem, tem que pôr o pastor. Eu vou falar com você, vai dobrar o joelho e converter. Mas, vem, se você já está nos ajudando, você também precisa me falar, porque os cargos da igreja não é vitalício. Pode ter mudança todos os anos. Pode ficar 2, 3, 4 anos, pode ter mudança todos os anos. Então, pode ter exemplo, eu uso o mesmo exemplo. De repente, o professor dos jovens, está lá 3 anos da aula dos jovens, já cadeira cativa, não vou nem falar com o pastor. Aí o pastor chama outra pessoa se oferece. Nossa, viu, o pastor me tirou, nem me falou nada. Nós já estamos dizendo, então se você tem que nos ajudar, quer continuar, nos fale. Eu espero que os irmãos venham nos ajudar. É difícil quando uma pessoa tem 2, 3 cargos, 4 cargos na igreja. É sinal que 3 ou 4 pessoas não estão ajudando. Então a gente espera que os irmãos queiram nos ajudar. E por último, aliás, tem 2 aqui ainda, eu vou perguntar e perguntar para nós do outro. Dá tempo de entrar no coral aí? Ou não? Dá tempo de entrar no coral? Se for pessoa que canta igual eu, não. Não, porque tem contrato, não pode cantar. Mas se você tiver um pouquinho de afinação, não tanto quanto eu, procure um cara. O coral está ensaiando para cantar no final do ano. Então, no máximo até terça-feira. Depois de terça, fechou a porta. Tá? E também do acampamento. Você é jovem, pai de jovem, ou de adolescente, acima de 14 anos. Se não fez a inscrição do teu filho ainda, abre o teu olho, só tem 100 e poucas vagas. Do acampamento no comecinho de março, então faça a inscrição. R$210 até dezembro, agora até dia 20 de dezembro. R$210 dividido em 3 vezes. Então procure o Gustavo, a Isadora ou a Dália e faça a sua inscrição. E chegue de falar, vamos para falar o Senhor. Oi, Cláudia? Quem quiser ir, paga para alguém. A Cláudia falou bem. Quem não quiser ir, quiser pagar para alguém, a gente aceita a situação e passamos para aquele irmão que tem dificuldade. Irmãos, eu estava meditando esse texto que nós vamos compartilhar hoje, e esse texto me levou alguns anos atrás, na época que a Cláudia era adolescente. Ela me conta essas coisas, eu não lembro direito, porque um pouco mais novo que ela, uns 5, 6 anos. Então a Cláudia me conta que quando ela era adolescente, seus 12, 15 anos,
né? Dava para brincar de boneca, fazia casinhas, né? Brincava de rouba-bandeira, não sei nem se vocês conhecem isso aqui, rouba-bandeira na rua, né? Os homens jogavam bola e tudo mais. Era uma infância deliciosa. Fazíamos uns carrinhos de rolimã, não sei como é que chama aqui na Vilândia, hoje eles falavam patinete, carrinho de guia que a gente falava, algum lugar falava trolinho. Fazia tudo isso para brincar, brincar de amarelinha, brincar de coisa. Hoje, a gente vê nos adolescentes, o que os adolescentes fazem? Né? Como que estão as coisas só vão piorando. Mas quando eu me lembro mais para trás um pouquinho, e aí eu não posso falar que é da minha esposa de forma alguma, mas quando eu lembro mais ou menos há 2013 anos atrás, o que faria um adolescente naquela época? O que fazia um adolescente naquela época? Nem bola não devia ter, devia ser um pouco, uma pedra que chutava, boneca, não sei nem sentir. Fazia. Coisa ruim tem, tudo quanto é época, tudo quanto é lugar. Coisa ruim sempre tem. Mas da mesma forma que naquela época tinha algumas dificuldades, hoje também tem. Mas a questão é a decisão que nós tomamos naquilo que vamos viver, naquilo que vamos fazer, naquilo que vamos praticar. E hoje, sendo o primeiro domingo de dezembro, nós queremos estar falando um pouquinho sobre o anúncio do Messias, sobre o anúncio da vinda de Jesus. Não foi a primeira vez que teve um anúncio, obviamente, já está anunciado há muitos anos antes. Mas narrado aqui no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 38. Lucas 1, versículo 26 ao 38. Quem achou, dá um amém bem gostoso. Amém. Quem não achei, está sendo mentira do sério. Quem não achou, fala comigo, é beleza. Obrigado, Mariana. Ela falou para apoio. Mas domingo, 9 horas da manhã, esse domingo já sai na terra, os seus filhos aqui na igreja, estudando a palavra de Deus, vem participar conosco. Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 38. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecido, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que significaria essa salvação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem te chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela quem diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. O anjo se ausentou. Bom, esse texto ele mexe muito, é muito forte.
tento pensar naquela época, um adolescente, segundo os estudiosos, Maria deveria ter de 12 anos e meio a 16 anos, no máximo. Se tinha 12 e meio, ela engravidou com 12 e meio, teve Jesus com 13. Se ela tinha 16, 15, consequentemente, depois de um ano, 9 vezes. Segundo os estudiosos, porque essa era a ideia naquela época dos judeus. Uma menina com 12 anos, ela já estava comprometida para o casamento com o varão. Era o costume da época. E aqui diz que Maria já estava comprometida com José. Olha como é que é interessante, né? Alguns anos atrás, era ponto de honra, ela poder falar assim: olha, eu sou virgem, não tem relação. Se fosse hoje na rodinha da escola, eu ia falar assim: ei, careta, né? Boba, não sabe o que está perdendo. Era assim que ia ser tratado. E às vezes até na própria igreja. E até mesmo na igreja hoje paramos de falar de santidade, virgindade, até pecado. Eu lembro que uma vez, abrindo parênteses, o pastor Davi Korowski estava dando um curso para professores de escola dominical no primeiro mês de Machado, e ele chegou perto de uma jovem senhora, que amanhã vai ser a partir de julho do ano que vem, julho, chegou 19 de julho, chegou perto dela, uma jovem senhora, e falou assim: você dá aula de classe para as crianças. Ele falou assim: isso, há 14 anos atrás. Ele falou assim: você já ensinou eles a cozinha? Você ficou louco? Ele falou: não, você não ensinou, está todo mundo ensinando. Ela falou: não. Ele falou: por quê? Ela disse para você: porque eu tenho que ensinar santidade. Eu falei: era isso que eu ouvi. Que até dentro das igrejas hoje tem ensinando isso. Os métodos anticonceptivos, e nós ensinamos a pureza do ato. E Maria era pura nesse sentido. Não tinha envolvimento com o homem. Estava guardada para aquilo que o Senhor ia colocar na vida dela. Isso é tremendo. Isso é tremendo de entrar na nossa vida hoje. Isso é sinônimo de santidade, de consagração. Que hoje as igrejas deixaram de lado. Hoje tem se perdido o sentido das coisas. E dentro dessa primícia de valores, e pensando hoje sobre essa questão do anúncio do Filho de Deus, do Messias, eu quero pensar um pouquinho com os irmãos. Por que Maria foi escolhida? Eu quero dizer para você que você também é um escolhido de Deus para estar aqui nessa noite. Você não veio porque deu na sua cabeça. Ele vai lá: eu vim porque eu quis vir. Eu quis provar para mim mesmo que eu ia. Sabe o que você acha? O Espírito Santo Deus colocou na sua vida. Por isso você está aqui. Mas eu quero ser usado por Deus. Eu não quero simplesmente ser um mero ouvinte. Eu não quero simplesmente estar aqui. Eu quero que Deus me use. E se você quer isso também, tem alguns princípios aqui importantes para as nossas vidas. Primeiro princípio: Maria era uma jovem consagrada a Deus. Ela não foi escolhida à toa, ela não foi escolhida simplesmente para a virgindade, também era pura, mas ela era uma moça consagrada a Deus, uma moça que seguia os princípios que os pais ensinaram, uma moça que estava envolvida com as coisas concernentes à glória de Deus, uma moça que estava na presença de Deus. Por quê? Porque é simples, irmãos. Deus não escolheu uma pessoa que não contasse com carisma, não contasse com respeito da sociedade, para ter a maior incumbência que uma mulher poderia ter, que era carregar no seu ventre o Messias. Maria era uma pessoa envolvida com as coisas de Deus. Às vezes nós falamos: Deus, eu quero ser usado, eu quero ser assim, mas eu não quero me envolver, eu não quero compromisso, eu não quero ter dificuldades, eu não quero sair da minha zona de conforto. Às vezes, como pastor, a gente escuta: nossa, pastor, fulano chegou na igreja há tão pouco tempo, já está fazendo isso e aquilo, eu estou aqui muito tempo, não faço. Mas é
eu estou envolvido, estou engajado mesmo ali, estou agarrando firme, estou ajudando. Se você quer ser usado por Deus, não é só as coisas fáceis, tem as difíceis também. Tem os ossos que têm que ser ruídos, tem que caminhar, tem que batalhar, tem que se envolver com a obra de Deus, tem que ter comprometimento. Deus olha para o seu coração. Quantas pessoas nós estamos falando aqui, dando anúncio, que nós precisamos de pessoas para nos ajudar nos cargos, nos ministérios. Quantas pessoas capazes nós temos aqui na igreja? Quantas pessoas têm talentos, têm dons, mas não querem se envolver? Reverendo Antônio de Ouro Fino, ele traz uma estatística interessante da igreja dele. A igreja dele tem que estar com mais de 100 pessoas frequentando, em 140 por domingo. Frequentando por quê? Porque ele falou que tem mais ou menos 40 pessoas lá que frequentam a igreja assiduamente, que são dizimistas da igreja, mas não querem se envolver com a igreja. Eles vão na igreja, mas eles não querem se tornar membros da igreja, eles não querem se envolver com a igreja, eles não querem compromisso com a igreja. Olha como é que é interessante isso. E hoje já surgiram nas modalidades cristãos. Os cristãos da igreja telinha, os cristãos da igreja que tudo está bom. Nós não queremos mais envolvimento. E quando eu penso em envolvimento, eu penso na igreja local, na comunidade como nós estamos aqui. Eu preciso me envolver, preciso trabalhar, preciso ajudar, preciso passar raiva. Veja a Mariana, as casais ajudou também a contar aqui. Fizeram, com certeza, a Mariana já falou com o meu pastor. Tá? Vou avisar aqui, tem que tirar foto com algumas pessoas também. Eles não já chegam e falam, a minha foto não está aqui. Fizeram, desfizeram que eu vou embora, não volto mais aqui. E ele chega e fala assim, cada um está trazendo sua foto, eu posso trazer a minha? Às vezes a gente passa raiva, porque às vezes você trabalha e tal, e ninguém valoriza. Mas às vezes é assim na obra do Senhor. Maria é uma pessoa comprometida. Você também precisa ser comprometido. Você quer ser usado por Deus? Messias não vai vir mais de forma normal, fica tranquilo. Mas você quer se comprometer com as coisas de Deus? Compromete. Pessoas falam assim, eu queria ser como Paulo, passar em assombro curar. Tem uns aí que não estão querendo assim. Mas ninguém quer ir para a cadeia, para baixo de batata, por causa do Evangelho. Ninguém quer ter prisão domiciliar. E naquela época não é como hoje, internet, televisão e tudo mais, não. Emprego de 20 mil reais até eu. Olha, a gerente, não sei quantos anos que a gerente do Abel ganha R$1.800. Aí vem lá um figurão, preso, já está com a carteira dela assinada, se não entendi errado, vai ganhar 20 mil reais. Naquela época não disso não, gente. Prisão domiciliar é domiciliar, o negócio era complicado. Você era amarrado no toco, tomava chicotada. Isso ninguém quer. Querer ter o poder de fazer isso, fazer aquilo, todos querem. Então, se você quer ser usado por Deus, você precisa querer ser comprometido com Deus, se envolver com Deus, ser comprometido também na sua vida pessoal. Não dá para ser crente só na igreja. A gente vive uma vida de oração, de consagração a Deus e leitura bíblica. Um dos cargos mais difíceis que eu acho agora é o de professor de criança. Ao mesmo tempo é mais fácil. Duas pessoas que empurram com a barriga, chegam no sábado da noite e falam, isso aqui é só criança, mas é colorinho. Como uma professora uma vez, em Machado, eu passei em frente à sala, as crianças estavam cantando, mas tá bonitinho, atirando igual um gato. Mas estava belezinho o canto. Mas irmãzinha, mas tinha outra música? Ah, pastor, elas não aprendem nada mesmo, você não vai que elas aprenderam essa. Tanta música bonitinha de criança, por que vai tirar
faculdade, é trabalho. É a base que a gente está ensinando para ir crescer. Então, irmãos, seja comprometido, seja envolvido com algo, você pode ser usado por Deus, envolva-se com as coisas de Deus. Maria era uma pessoa envolvida com as coisas de Deus. Então, segunda colocação, segundo princípio de quem quer ser usado por Deus, precisa acreditar que realmente Deus existe. A palavra diz que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Essa visão que Maria teve, essa graça maravilhosa que ela teve de ver o anjo e ali conversar com ele, bater um papo com ele. Quem sabe se fosse algum da gente, a gente ia sair correndo. Essa assombração, está amarrado, sem força. Eu preciso acreditar no sobrenatural de Deus. No mito, o pessoal foi no mito, uma das coisas foi isso, né? Coisa natural, mas tem que ficar no sobrenatural. O natural é eu falar com Deus, o sobrenatural é eu ouvir Deus falando. Foi isso que vocês falaram? Nossos jovens tiveram um mito que foi ministrado sobre isso. Eu creio no sobrenatural de Deus. Eu creio que Deus ainda fala hoje. Eu creio que Deus ainda me revela, me mostra as coisas. Se eu quero ser usado por Deus, eu preciso crer no sobrenatural de Deus. Eu preciso crer na existência de Deus. Eu preciso crer que Deus é presente. A aula da Dai hoje foi muito legal para mim. Ela passou o pastor falando sobre o filme do Superman, né? E fazendo uma comparação, uma ponte entre você assistir o filme e ver o que você pode aplicar, pegar aquele filme também para evangelizar. E agora de tardezinha, depois do almoço, estava sentado lá na sala com o Lucas e ele começou a assistir o filme Todo Poderoso, né? E começou a assistir um pedacinho lá que eu vi com ele. Quando o rapaz encontra com Deus, Deus fala: agora você vai ser Deus por um tempo. Você vai poder fazer um punhado de coisa e tudo mais, tal. E eu fiquei pensando, né, que ele estava lá dormindo, aí tem umas notícias lá de mutação, não sei o que, mas ele acorda com um monte de vozes no ouvido. Você vê as pessoas orando, ele limpa o ouvido. E ele estava preocupado só com ele mesmo. Eu fiquei pensando que essa semana muita gente tem um post com minha irmã no Face lá, o pessoal está discutindo, se Deus existe, porque tem sofrimento, porque tem isso, porque tem aquilo. Vamos brigar. Deixa eu deixar aqui, gente. Eu nem entro nessas discussões na internet. Aí você coloca uma coisa para edificar e não ficar discutindo, não dá nem tempo de conversar com a pessoa. Eu fiquei pensando nesse filme, que o rapaz falou que agora você é Deus, eu vou fazer o que você quiser. Eu fiquei pensando, se eu fosse Deus, o que eu iria fazer? Talvez eu ia fazer igual eu, comecei um pedacinho que eu vi. Depois eu vi o resto do filme. Pensar só em mim, se eu pensar só em mim, o resto eu preciso todo. Mas eu lembro de aquele rapaz que ele estava fazendo o papel de Deus e falou assim: olha, você só não pode fazer algumas coisas. Uma delas, falar que você é Deus. E segundo, fazer as coisas contra a vontade das pessoas. Você vai respeitar esse livre-arbítrio das pessoas. E a gente para para pensar quantas vezes as coisas acontecem porque nós insistimos e nós queremos fazer determinado tempo. Eu preciso crer no sobrenatural de Deus. Eu preciso crer que Deus ainda hoje fala comigo, que Deus ministra no meu coração, que Deus me mostra um caminho melhor. Mas se eu não creio nisso, irmãos, eu vou continuar tomando decisão segundo o meu entendimento, segundo a minha compreensão, segundo o meu querer. Eu vou continuar orando a Deus para abençoar coisas que Ele já falou que não vai abençoar. Eu vou continuar pedindo coisas para Deus que Ele já falou que não vai me dar. Mas eu só quero ouvir a voz de Deus se ela for positiva para mim. Não é assim. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso ouvir o que Deus vai falar. Maria acreditou, Maria ouviu e aceitou que realmente aquilo vinha de Deus, aquela orientação é de Deus Altíssimo. Se eu quero ser usado por Deus, eu preciso crer que Ele existe. Eu preciso crer que Ele quer que eu mude algumas coisas, que eu faça algumas coisas diferentes, que eu caminhe caminhos diferentes. E o sobrenatural de Deus me leva muitas vezes a quebrar paradigmas,
aí contra a minha cultura. Maria estava indo contra a cultura dela. Maria sabendo dos riscos. Ela sabia que se José não ia aceitar essa história meia louca, quem que aceitaria essa história de sã consciência? Nem José aceitou, teve até a revelação de Deus depois do sonho. Mas ela aceitou porque ela creu na palavra de Deus. Ela creu em Deus. Eu preciso crer no sobrenatural de Deus. Se eu quero ser usado por Deus, eu preciso crer nisso. E o terceiro princípio, entre outros, que nós podemos colocar: se eu quero ser usado por Deus, eu tenho que estar disposto a obedecer a Deus. Melhor obedecer do que sacrificar. Maria fala assim: então disse Maria, no versículo 38, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou. Muitas vezes nós dizemos que queremos ser usados por Deus, mas nós não queremos obedecer a Deus. Nós não queremos fazer aquilo que Deus nos determina. Nós não queremos ter santidade, nós não queremos ter compromisso, nós não queremos fazer a presença de Deus. Quem que está disposto a obedecer a Deus? A mortificar a própria carne, o seu próprio eu, e falar assim: mesmo contra a minha vontade, eu vou obedecer ao Senhor. É fácil às vezes algumas coisas, mas tem áreas da nossa vida que ainda é difícil fazer isso. Mas se eu quero ser usado por Deus, eu tenho que querer obedecer a Deus, independente da minha vontade, independente do meu eu. Eu preciso aprender a colocar todas as coisas diante de Deus. Quando a gente lê os escritos de Paulo, ele mostra isso para a gente com muita clareza. Tiago fala isso. Olha, amanhã eu vou fazer isso. Vai não. Se Deus quiser, eu irei fazer isso ou aquilo. Isso é obedecer a Deus. É se colocar diante de Deus. Não tem como sermos usados por Deus se não formos obedientes. Não tem como sermos usados por Deus se não quebrar o nosso coração, se não quebrar o nosso eu, se não quebrar as nossas regras, os nossos achômetros, para vivermos o querer de Deus, a regra de Deus. Maria, uma serva exemplar, e foi escolhida porque obedecia a Deus. Foi escolhida porque servia a Deus. Foi escolhido porque acreditava em Deus. Você foi trazido nessa noite, nesta igreja. Não é porque você é membro da igreja, não tem ninguém te convidou. É porque o Espírito de Deus tocou na sua vida. E eu creio pela fé que Deus quer usar. Deus quer fazer de você um grande servo, uma grande serva. Deus quer fazer maravilhas na sua vida. Deus quer te usar de forma poderosa. Mas você precisa se envolver. Você precisa criar raízes com Deus. Você precisa entrelaçar o relacionamento com Deus. Você precisa ir para áreas mais profundas e não ficar no vazio. Você precisa crer no sobrenatural de Deus. Você precisa crer que não é simplesmente um homem que está falando com você, é um homem sim. Mas você precisa crer que essas palavras foram de Deus para a sua vida. Você precisa crer que é a resposta de Deus para as suas orações, que é a resposta de Deus para a direção da sua vida. Você precisa crer no sobrenatural. Você precisa estar disposto a obedecer a Deus a partir de hoje. Custe o que custar. E às vezes custa caro o Senhor. O Senhor revela, o Senhor perdoa, o Senhor abençoa, o Senhor derrama graça sempre disso das nossas vidas. É muito bonito falar: olha, eu queria ser como Maria, mas lembre, ela consagrou a vida, ela andou contra a cultura, ela se preservou dentro da santidade e compromisso com Deus, da fidelidade com Deus. Leia também isso.
deve estar na presença de Deus. Ele tem que ser usado por Ele, em nome de Jesus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Santo Deus, eterno Pai, queremos, Senhor, cada dia sermos usados pelo Senhor. Mas sabemos, ó Pai, que muitas vezes não temos nos envolvidos como deveríamos, ó Pai, na Tua obra. Tem misericórdia de nós, Pai, nos ajude a nos envolver mais. Seja, ó Pai, na igreja local, seja, ó Pai, na nossa vida pessoal, seja, ó Pai, como igreja ambulante do Senhor, por onde nós estivermos. Nos ajude, ó Pai, a crer mais, Senhor, no sobrenatural do Senhor. Que o Senhor ainda fala conosco, que o Senhor ainda ministra nos nossos corações. Nos ajude, ó Pai, a abrir realmente os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais, para vermos o Senhor, Pai, ministrando as nossas vidas. Pai, nos ajude, ó Pai, nos dê força para coração obediente ao Senhor. Dizer sim, Pai, mesmo que seja contra, Pai, a nossa cultura, mesmo que seja contra, Pai, tudo aquilo, Pai, que a nossa sociedade prega, Senhor, ou ensina. Eu esteja disposto a obedecer ao Senhor acima de qualquer coisa. Pai, que essa igreja e esses amados que aqui estão estejam dispostos a serem servos consagrados ao Senhor, servos usados pelo Senhor. Nos dê, Pai, por isso, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, vamos estar participando da Santa Ceia. Quero convidar os presbíteros aqui à frente. O presbítero não estava na ceia mês passado. Quem não estava? O presbítero Sérgio, que estava na organização da terceira IPI de Poços, ele vem mais vezes. Meu Luiz, meu sorriso, para mim chamar o Luiz pelo sorriso. O Paulo viu também, vem cá, Paulo. O Osmar. O Osmar vai estar sorriso. Agora viu, agora não. Você é nosso convidado a participar da ceia, você que é membro da igreja explicitamente evangélica, está na comunhão da igreja, na comunhão do Senhor, você é nosso convidado a participar da ceia. Se você ainda não é membro da igreja evangélica, ou não está na comunhão da sua igreja, não está na comunhão com Deus, eu te oriento a esperar um momento propício para você participar. A palavra de Deus fala que aquele que come e bebe sem o corpo e o sangue, ele traz juízo para as coisas. Então, não se sinta constrangido no nosso meio, mas eu te aconselho sim. Mas se você já é membro, professo que está no nome da igreja, você é nosso convidado a participar da ceia do Senhor nesse domingo conosco. Que assim Deus possa nos abençoar tremendamente em nome de Jesus. Eu vou pedir que esteja orando ao Senhor nesse momento. Nós estamos nesse momento para lembrarmos do sacrifício da cruz, da ressurreição de Jesus. Estamos aqui unidos, ó Pai, em comunhão para juntos celebrarmos esse momento. Queremos que o Espírito Santo esteja falando aos nossos corações, às nossas mentes, para que tenhamos, ó Pai, clareza desse momento, da importância que é estarmos nessa parte das igrejas direção. Eu faço em teu nome, Deus, esse momento de culto seja mais um momento para a revelação ao Senhor. Esse momento que vivemos, ó Pai, seja realmente de compreensão do teu propósito especial, ó Pai, da nossa criação e da nossa salvação. Em Cristo Jesus. Louvado seja sobre o teu nome. Na noite de Jesus, cair, como o Senhor do pão. O Deus da casa, Deus consigo ter. O meu corpo que é dado, posso fazer isso todas as vezes em minha memória. Você me lembra de modo após cear, põe suas mãos no cálice e
tendo dado graça a Deus, Senhor, dizendo: este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes em minha memória. Algum irmão de Cristo não foi servir de volta? Você fala um sinal de uma mão, mas ele serviu. Vamos fechar nossos olhos, vamos falar de oração. Nosso irmão, pede a matéria, leva a Deus mais. Damos graças, Senhor, por Deus, pelo ensinamento tão tremendo na vida da igreja, Deus, vamos participar da vida do Senhor. Senhor, se o Senhor esteja nessa hora visitando nosso coração, nossa mente, que o Senhor esteja nos abençoando durante todo esse momento, em nome de Jesus. Amém. Então, Senhor Jesus, que você caiu, que vocês vão de pão. Deu graças, partiu, deu seu discípulo, dizendo: esse é o meu corpo que é dado por nós. Fazer isso todas as vezes em minha memória. Por semelhante modo, você com os seus mãos em casa, deu graças, deu seus discípulos, dizendo: esse é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, é derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Fazer isso todas as vezes em minha memória. Como família do Senhor, vamos participar da ceia.
fica com cada um de nós, dê, Senhor, uma boa semana para cada um de nós, continua, Senhor, nos guardando, nos abençoando e nos conduzindo cada dia mais nos seus caminhos, para que nós possamos fazer tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, aqui nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Das crianças não está cantando, então vem à frente, toque as crianças. Escute agora essa história da mulher que se deu mal, só porque não deu para trás, criou uma estrada de sal. Embaixo elas estátuas e ninguém acredita, ninguém sabia a cabeça, né? Olhou para trás, se deu mal, a mulher com as pausas agora. 1, 2, 3. Olhou. Muito bem. Patrícia me entregou aqui, né? E aí, passa aquilo que nós já falamos do culto que vai ter domingo que vem lá da comemoração do dia da Bíblia, né? Vai ser nessa terra, às 9 horas. Só lembrando o pessoal da igreja que estão sempre presentes, a gente junto a eles, vamos. A gente tomar Sérgio e mais Sérgio. Só foram os dois aqui no Rio de Janeiro e eu. Dia 5 de dezembro vai ter às 8 horas da manhã, oração com todos os pastores, seguindo um café. Aí o último café que eu tomar coisa lá que é para se apresentar de si também, é isso, não? Então, se quiserem ir, dia 5, às 8 horas da manhã, aqui na IPP. E também pede aqui, né, os irmãos que puderem e quiserem, lá no dia 8, domingo que vem, está levando 1 quilo de alimento não perecível. Vai ser doado para a caverna do Long, lá para a casa de imigração. Então, os irmãos presidentes da igreja que puderem levar, a gente agradece. Então, o resto aqui é só da programação. Tem que ter meu nome aqui.
Eu estou falando que eu não fui na reunião, foi o dia que a Dona Águia faleceu, eu não fui na reunião, vou colocar de novo. Estaremos lá, vamos colocar de pé, vamos estar orando ao Senhor. Estaremos na porta junto com o Senhor Sérgio, cumprimentando o comentário para os irmãos. Pai, muito obrigado por esse momento que aqui tivemos. Cremos pela fé, pelo Senhor e para o Senhor. Já vivemos, ó Pai, com a tua glória, segundo a tua glória. Pedimos que o Senhor nos deu para uma semana sobre a tua direção, sobre o teu entendimento, para glorificar o teu nome em todas as atitudes. Pedimos ao Senhor, Pai, para a nossa confraternização quarta-feira das células, que seja uma celebração realmente de louvor, adoração ao Senhor, onde possamos, ó Pai, ver com alegria os nossos amigos, as pessoas, ó Pai, que estão indo às nossas células, que ainda não são conhecidas da tua igreja. Toca no coração de cada uma delas para eles terem o desejo de estarem aqui conosco. Em nome de Jesus, ó Pai, nós entregamos as nossas vidas mais uma vez diante do teu altar e clamamos ao Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o imenso amor de Deus o Pai, a comunhão, o discernimento, a sabedoria, a iluminação do Espírito Santo de Deus, seja sobre nós e sobre todo o teu povo espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe.